Salve, hoje é sábado, dia 30 de maio, estamos aqui para o vídeo 15. Eu já começo chamando vocês para a gente dar uma pequena retornada no início do vídeo 14, para a gente rememorar que eu comecei logo no início daquele vídeo, eu falei que a gente já podia ter como favas contadas, que como se a gente estivesse indo para um matadouro de muitas mortes, etc., né? Porque o stick puxa da gente contém a expansão do corona com as medidas de assistir a população e de não deixar fechar comércio, etc., não deixar as estradas, diminuir os trânsitos nas estradas, etc., versus a pressão contrária, e esse stick e puxa estava mais ou menos como se do jeito que eu falei, podia dar a impressão que a gente já estava dada e que por isso que nós estávamos tendo as mortes que estamos e ia continuar crescendo. Não é bem assim. Acho que eu não fui feliz na minha expressão. Acho que assim, o que está acontecendo hoje é resultado desse stick puxa, das pressões e contrapressões que vem desde o início da crise. Então nós não podemos parar eu digo, o lado que defende a saúde, que defende o SUS, que pugna, que luta para que tenhamos mais leitos, que tenha mais teste, que tenha mais aparelhagem, que tenha mais profissionais, que os profissionais tenham condições de trabalho, etc. E outro aspecto que acho que nesse momento talvez seja para o médio prazo até tão importante quanto, pelo menos, é a questão da assistência à população, né? Já está claro que a população, o Covid espalhou está espalhando para as periferias, seja a periferia no sentido do entorno das grandes cidades, né? Veja o caso da Grande São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., mas também para espalhando para as cidades do interior, para esses canais condutores que são as grandes rodovias, como a Dutra em São Paulo, a Castelo Branco e outras tantas pelo país, né? Saída de Fortaleza, as saídas de Fortaleza, etc., etc., né? Bom, os rios na Amazônia, né? Etc., etc. Sobre essas questões relativas a essa expansão, e depois, inclusive, eu vou retomar, acho que vai ser o aspecto principal que eu vou tratar hoje aqui nesse vídeo, ligando com a questão que nós tratamos no vídeo 14, quando nós falamos meio comparativamente com a questão do Brasil e dos Estados Unidos. Quando eu chegar lá, eu vou tentar me fazer entender melhor. Bom, esse é um aspecto que eu queria falar na nossa introdução da nossa conversa de hoje. O outro, eu queria dar uma informação, até como é que fala? Um esclarecimento, né? Há uns vídeos atrás eu tinha ter referência ao mestre Zé Pedro da Casa de Farinha de Ubatuba, né? Um mestre quilombola, e eu informei que eu tinha falado com ele tinha conversamos, eu liguei para saber da saúde dele, da família, da comunidade lá e tal, e aí falamos da questão dos vídeos e tal, e ele se interessou em gravar tal. Eu quero crer que ele está... Quero crer não, depois disso eu já liguei uma vez e ele realmente estava tendo dificuldade de ter alguém da família, algum jovem, alguma pessoa que fosse capaz de fazer a gravação e mandar para a gente fazer a colagem aqui num desses próximos vídeos, né? E agora, inclusive, nós conversamos aqui com o meu neto, com o pai dele e tal, a alternativa para a gente fazer de uma outra forma, em forma de entrevista por telefone, mas eu não estou conseguindo nem por telefone falar com o seu Zé Pedro. Então, assim que eu tiver essa informação, assim que a gente resolver esse problema, a gente vai tentar trazer as impressões do seu Zé Pedro a respeito de como como é que ele interpreta isso e qual é a palavra que ele dá para as pessoas atingidas, para as famílias, etc., né? Essa é outra coisa. A outra, eu queria falar um pouco a respeito do seguinte, a respeito desses vídeos em si, assim.
eu estava fazendo as contas, a gente já gravou 2 horas e 50 minutos, e não é pouco. E está tendo, com 14 vídeos, nós tivemos uma média de 130 acessos por vídeo. E o último vídeo, o vídeo 14, os últimos, é claro, ainda não chegaram nesses 130, mas o vídeo 14, por exemplo, em 2 dias, 60 pessoas acessaram. O que me mostra, assim, eu estava pensando comigo, falando, com certeza não é por brilhantismo das minhas ideias e pela... Porque eu estou, como diz o meu amigo Del Lopes, em relação ao violão dele, eu estou trupicando nas palavras e nas ideias, porque... Por causa da... Se o corona tivesse avisado antes que ele ia chegar, eu tomaria Memorial B12, que era um remédio que eu vendia na farmácia em 1962, quando eu trabalhava na farmácia, no meu primeiro emprego, que era bom para a memória. Então, a gente está... não fiz preparatório nenhum para essas conversas e me meti a fazer, e eu estou achando que se eu tenho algum mérito nisso, dessas pessoas, de vocês estarem interessados, eu quero que é por causa dos temas aqui colocados. Então eu me sinto na obrigação de começar, eu sempre me preparar cada vez melhor para trazer os temas que são pertinentes, que eu acho pertinentes, tentando ajudar a gente a se organizar a ideia, porque... Nunca esquecendo um dos motes de como nós começamos a fazer isso daqui, esses vídeos. É que a gente, nós confiamos que que o mundo vai sair melhor dessa pandemia. Como a história não é uma ciência natural, a história tem que ser construída, então depende de nós, então nós temos que dar uma contribuição para que saia mesmo, até porque a gente sabe que aqui no Brasil as coisas não vão ser fáceis, né? Não estão sendo fáceis, né? A pandemia nos encontrou num dos piores momentos da nossa história, né? Num dos piores momentos de vários pontos de vista, né? Vou passar a falar sobre os números da pandemia no Brasil, né? Contando uma historinha para vocês. Ontem eu assisti um vídeo muito bem feito, que talvez tenha sido produzido, era um depoimento de um rapaz que me pareceu que é um brasileiro vivendo no Japão, onde ele estava elogiando, falando muito bem e tal, falando com muita clareza, com muita educação, a respeito do como se deu o enfrentamento da pandemia lá no Japão, e elogiando demais o governo japonês, elogiando a cultura do povo brasileiro, japonês, a disciplina, etc., fazendo algumas comparações com o Brasil, etc. E ele falando, mas resumindo, falando, não, aqui no Japão o governo não deixa o povo na mão. Falei, nessa conjuntura ele está dizendo, eu não tenho motivo e nem conhecimento para falar, esse rapaz está faltando com a verdade, ou ele está falando a verdade pela metade. Mas se eu tivesse oportunidade, eu falaria para ele, olha, em 2008, 2009, teve uma grande crise que não foi de saúde, foi econômica, e que o Japão foi um dos centros dela, coisa que o Brasil, por exemplo, não foi. O Japão deixou um monte de brasileiros iguais a você na rua, inclusive passando fome, e o governo brasileiro é que foi resgatar esse pessoal, esses nossos compatriotas que estavam no Japão. Então, precisa conhecer a história, analisar a conjuntura, não podemos fazer generalizações. Mas eu estou começando com essa introdução até para mostrar o seguinte, todo esse assunto vai dar muito pano para manga, vai dar muito estudo, muita troca pontos de vista, interpretações diferentes, mas é interessante nesse momento você comparar, por exemplo, no vídeo 14 fizemos uma pequena história uma evolução histórica dos Estados Unidos, comparando com o Brasil, os dois, um colônia da Inglaterra, o outro colônia de Portugal, etc., como é que a história evoluiu, como é que os Estados Unidos viraram o país mais rico do mundo, mais poderoso, e o Brasil, em que pé que o Brasil está, e como os dois chegaram nesse momento de enfrentar a pandemia, correndo o risco com as suas democracias, com a sua liberdade de respeito às instituições, às leis, etc., correndo risco, e como isso influenciou aqui, está influenciando aqui e influenciou lá, para que morresse gente, para que a pandemia fosse mal resolvida, mal enfrentada. Porque se você falar que aqui no Brasil falta recurso,
quero crer, o meu entendimento é que está faltando mais competência, a gente tem mais competência e vontade do que recurso. Mas lá nos Estados Unidos, de falar que falta recurso, não. O que faltou foi vontade, quer dizer, são governos, lá e aqui, governos que são contra o estado de bem-estar social, quer dizer, contra a saúde pública, contra a educação pública, contra o investimento do dinheiro público para atender às necessidades imediatas da população, né? E coisa que tanto lá como aqui já foram feitas muitas vezes em outras circunstâncias, né? Então, ir lá, isso é uma coisa. A outra é comparar, por exemplo, vamos pegar a Inglaterra. A Inglaterra está numa crise agora e isso teve consequências, né? Precisaria ver como é que se explica, por exemplo, que o norte da Itália, rico, teve muita morte e no sul não, né? Nem tanta. Então tem um monte de assuntos aí para ser tratado no futuro, ser estudado, discutido, etc. Mas no caso do Brasil, um país pobre, a falta do Estado porque o nosso tipo de formação das nossas cidades, o inchaço das nossas cidades nos últimos 50, 60, 70 anos, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pequena conta, né? Você pega São Paulo, tem várias subprefeituras. Eu peguei as subprefeituras que eu identifiquei como, vamos dizer, onde vive gente mais remediada e mais rica, deu 3 milhões de habitantes. A subprefeitura onde moram os mais pobres, os que precisam de melhor assistência, etc., em que inclusive ficar em casa é difícil, porque às vezes moram muito mal, deu 7 milhões de habitantes. Se você juntar com as cidades que estão em volta, e que a maioria dessas cidades são cidades onde mora pobre, mais pobre, então você pega uma cidade que eu conheço melhor, por exemplo, como São Bernardo, onde a minha família vive, lá tem 700 mil habitantes, no máximo 200 mil são remediados a ricos, passando para ricos. A maioria é muito pobre. Então, o que acontece? Tudo isso vem na fatura na hora da miséria, na hora da doença, na hora da necessidade de ser atendido e se não ser... as consequências estouram na cabeça do povo e com doença e com morte. Isso daí parece falar assim, é uma coisa que, bom, isso nem... mas sempre foi assim, né? Na ditadura nós estávamos acostumados que morria 50 mil pessoas por ano de acidente do trabalho. Agora tem não sei quantos mil... não sei quantos mil que morrem por ano, que a polícia mata, né? E geralmente é jovem, preto, pobre, da periferia, etc. Então está continuando morrendo os que tem que morrer mesmo, né? Outra, a nossa população idosa não vive quanto a população idosa do Japão, de outros países. Então é normal. Normal, gente? Esse normal que nós queremos que o Brasil que queremos seja diferente, né? Então é contra esse normal que nós vamos ter que lutar, né? Então a luta pela democracia está junto e pela mudança de política que interessa para a população está junto com a luta pelo enfrentamento da pandemia. Tá bom? Obrigado.